Opa, nós já estamos ao vivo. Olha Opa! só. Boa tarde. Aqui é bom, podcast é bom por isso, né, Mayara? Adoro. Adoro. Gente, hoje vamos estar aqui no Cast do Bom com a coordenadora de comunicação e cinema da Federação Espírita Brasileira, Mayara Paz. Ela é a nossa entrevistada e está percorrendo várias cidades brasileiras e hoje, em Cuiabá, ela vai nos contar todos os detalhes sobre o lançamento do filme Nosso Lar 2. Em Cuiabá, Mayara coordena ainda nesta terça-noite uma sessão especial no Cine Teatro de Cuiabá. Uma roda de conversa que contará com a participação de diferentes debatedores e, claro, do público em um diálogo mais ampliado sobre a obra. A iniciativa da Federação Espírita Brasileira busca fomentar a adaptação de diferentes obras espíritas para a linguagem audiovisual. Acho tão engraçado que minha sobrancelha ficou um pouquinho sem gramas, 1 miligrama para cima. Assim, podcast pode tudo, né? Assim, na capital mato-grossense, a aguardada sequência Nosso Lar 2, Os Mensageiros, estará obviamente em pauta. Para saber, o filme Nosso Lar levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas em 2010. E a expectativa é que o novo longa Nosso Lar 2, Os Mensageiros, supere esse número. O filme chega aos cinemas em 25 de janeiro. Obrigada por estar conosco hoje, Mayara. A alegria é minha. De verdade, obrigada pelo espaço. Cara, como que você é menina, né? É tão engraçado você ver uma menina com, assim, eu ainda perguntei para ela, gente, para os nossos internautas, pensei assim, que uma menina com cara de 12 anos vai poder falar sobre a questão espírita? Está aí rodando as cidades brasileiras, fazendo o lançamento, construindo rodas de conversa sobre esse processo audiovisual, né? Colocando todo o processo da espiritualidade, né? Não sei se é ressignificando, né? Mas colocando como alvo. O que é? E assim a gente começa. O que é, na verdade, esta missão de estar nas cidades brasileiras, levando este processo, fazendo esta roda de conversa? Tem um objetivo. E olha, você tocou num ponto que pouca gente sabe. Acho que você estava comigo em algum momento e captou isso. Na realidade, acordei com você hoje. Você vê? E olha que coisa interessante, eu gostei dessa história. Você sabe que realmente já comunicaram, já mandaram uma mensagem no sentido de ser uma missão mesmo. É uma missão? Já, porque teve uma época que eu estava assim, era muita coisa, né? E eu, gente, mas aquela questão você fica o tempo todo se analisando, perguntando... O que eu estou fazendo aqui? É a síndrome do impostor. As mulheres passam muito por isso. Aliás, só passa por não isso, é? né? Será que eu mereço? Será que eu sou capaz? Será que isso? Será que aquilo? Né? Quantos anos, Mayara? Eu tenho 41, não parece, mas eu tenho 41. Acabou comigo. Não devia ter perguntado, gente. Não deveria ter perguntado. 41, mas assim como você, minha sobrinha fala. Sabe, eu perguntei, quantos anos você acha que eu tenho? Aí ela, 7 anos de idade, ela virou e falou, tô na dúvida, mas eu acho que 12. Então você não está sozinha. E essa síndrome do impostor, uma vez me pegou, né? Em algum momento pega todas nós. Isso, exato. Todas nós. E a gente com tanta sobrecarga fica pensando se a gente merece, se a Não, gente não consegue, tem. se a gente cultura realmente... da escassez, da não valorização. Se a gente realmente deveria estar nesse lugar, se não era outra pessoa. E aí veio uma comunicação muito forte nesse sentido. Você, em algum momento, vai poder decidir se você quer ou não sair, né, desse posto. Mas você, no seu projeto reencarnatório, olha só, eu acho que não contei isso para praticamente ninguém. No seu projeto reencarnatório está lá que você vai acabar coordenando um projeto imenso. E eu não sabia que projeto imenso era esse, não fazia a menor ideia. Gente, o que é isso, né? Passou-se tempo, eles falaram, você não está sozinha, não esqueça disso, você não está sozinha. A gente nunca está, Nunca né? está, mas duvida. É besteira nossa, né? Mas a gente, bestagem, como diz no Deus Nordeste, mas a gente duvida. E aí puxa, eu vou continuar, vou com afinco. E eis que depois de uns 8 meses, a gente começou a planejar, né? E a médium que passou a mensagem para mim, do nada, ela disse que acordou de madrugada, deu um pulo. Ela falou, de manhã eu preciso ligar para Mayara. E me ligou e falou, Mai, eu sei o que era. Acho que é a FEB Cinema.
É um Olha que projeto, bárbaro, falava, é um FEB projeto Cinema. muito grande que vai divulgar a doutrina, né? E você não pode, você é uma missão. Se você não cumprir nessa existência, você vai levar a dívida para uma próxima. Olha que coisa séria, Bom, né? você é responsável, eu sempre jogo para próxima. Recuperação, né? E aí é isso que eu assumi realmente. E hoje eu assumo mesmo como um compromisso, porque eu não quero repetir, não. Mas tem sido muito prazeroso. Tem sido, assim, muito desafiador, porque tem sido intenso. Um processo muito, muito intenso. Mas muito prazeroso. A gente está. Nós tínhamos metas quando começamos, em março, junto com o workshop para o elenco do nosso Lar 2. Nós já vínhamos planejando, mas resolvemos Você oficializar. todo o processo aquela parte final do filme? Sim, ainda tem um spoiler aqui. Não apenas acompanhei, como fui convidada para escrever o livro dos bastidores. Né? Então ele sai essa semana, já vai ser impresso essa semana, já vai estar disponível para todos, né, no site da FEB Editora. E acabou que com esse olhar, né, fui realmente aprofundando e pude levar essa história para o público. Senão nem seria missão. Se não fosse longa, trabalhosa. Exatamente. Mas tem sido um desafio muito bom. Quando mesmo. você vai nesses lugares que você tem ido, olha, você escreveu um livro, você falou dos bastidores, você estava lá em todo esse processo final de direção, de põe imagem, tira imagem, porque edição é uma coisa que eu vivi uma vida inteira. E ela é doída, porque ela é muito trabalhosa. Muito, né? bastante. Ela é bem trabalhosa. O que as pessoas, nessas rodas de conversa, elas perguntam mais? Ixi, de um tudo. Primeiro querem saber ali, né, como é que é tal ator, como é que é o comprometimento, né, se realmente Começa pela vaidade, né? O cara é bonito mesmo? Digo que Edson Celulari é uma simpatia, é de uma educação sem igual. Ele é nosso Richard Gere, né? De verdade. Ele é o nosso Richard Gere. Aquilo que a gente vê nas revistas e sites, ele é desse jeito. Só que ele é muito curioso. Isso é muito, muito bonito de ver. Ele não apenas queria saber cada vez mais sobre o papel, para ele bem interpretar Aniceto, né, que é o papel principal, é o protagonista. Ele precisa diluir o personagem. Sim, né? Exato. Como para a vida pessoal dele, porque ele perdeu o pai, nasceu a filhinha linda e ele teve um câncer há pouco tempo, né? Então ele queria entender esse processo todo e conversava muito conosco nos bastidores, bastante com o nosso presidente, né, Jorge Godinho, e foi uma pessoa que eu achei muito interessante isso, a curiosidade de entender ali a sua própria existência, sabe? Então, isso perguntam sempre, né? Se tiveram fenômenos ao longo das gravações, também nos perguntam. Os próprios atores devem ter aproveitado, porque assim, ó, você tá numa farmácia, eu entro numa farmácia, eu tenho certeza que é supermercado, quero tudo. Né? Eu me lembro quando o Raul teve aqui. Sim. Eu ficava assim, igualzinho abelha. Olha. Pra ele me ver. Eu teve uma hora que ele já estava tão zonzo que ele falou, você quer conversar comigo? Eu falei assim, graças a Deus ele me viu, gente. Né? Porque eu penso que quando você olha para uma pessoa, um espírito, por exemplo, um presidente de uma federação, você fala assim, então, eu tenho missão. Quer dizer, na verdade, todo mundo tem uma missão, né? Sim, mesmo que seja o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento, né? Que seja. A gente, às vezes, joga muito para grandes missões, né? Projeta muito, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar, vou fazer um grande projeto, vou inventar uma vacina, o que seja. Mas uma vez eu escutei o próprio Jacobson, né? Que é muito focado no estudo da mediunidade, ele falando. Uma das grandes missões do ser humano é poder, ali, no ambiente mais difícil que é o lar, poder dar o seu melhor. São os filhos, é o pai que dá trabalho, né? O filho desobediente. É o viver normal, é isso, né? Exato. Ressignificando essa vida. Isso é uma missão, né? Aquele ambiente familiar saudável, que a gente possa ali, né, realmente permutar, né, energias, boas energias, bons pensamentos, né? Não levar débitos para outras encarnações. Ela tá falando isso por causa de mim, tudo eu deixo pra outra, tá? Eu e a Meire é minha irmã. Silvia, e ela falou assim, eu acho que eu tive um pouquinho de maledicência. Falei, não vai voltar para Nova Terra. Tudo é assim, não vai voltar para Nova Terra. Então, gente. Mas assim, fora essa história de perguntar sobre o nosso... porque eu falo que o celular é o nosso Richard Gere, né? Sim. Então, assim, ele de uma beleza e assim... o tempo foi muito carinhoso. Sim, foi, com ele, justo, né? Ele justo. tá um homem muito bonito. Eles perguntam assim, esses fenômenos assim,
que é quando eles falam em fenômeno? Ah, alguém viu um espírito? Isso. Não, todo mundo tem curiosidade de saber, porque lá e aconteceram alguns, realmente. Cheiro de flores, isso é normal, né? Normal. Mas realmente aconteceu lá. Isso pouco antes da atriz começar uma prece. Todo mundo sentiu o cheiro das flores. Olha que bárbaro. Acontecia de uma figurante, incorporou. Ela nem sabia, nem sabe o que é mediunidade, não frequenta centro, não é espírita, e, né, porque isso é uma coisa que o Wagner sempre foca muito. Eu não quero, não desejo, não preciso saber a religião de quem vai trabalhar. Né? Eles são profissionais, eles têm que se dedicar realmente. Então ali a gente não sabe qual é a religião de cada um. E ela, sem experiência, né, sem a educação da mediunidade, incorporou um espírito. E aí e todo mundo saiu, né, desesperado, e ela lá falando nananana, em outro idioma, completamente. E aí ele chegou perto, né, e falou: você veio para ajudar ou para atrapalhar? Se for para ajudar, seja bem-vindo. Se for para atrapalhar, vá-se embora, que aqui não é seu lugar. E aí fez uma prece, foi-se. E ela voltou a si sem saber de nada do que tinha acontecido, completamente inconsciente, né? Isso aconteceu também. Não sei se você viu nas redes do passarinho, um passarinho, o Rafa Sieg, é um ator maravilhoso. E ele está, inclusive, numa das novelas atuais agora. Ele interpreta o Fernando, que é um dos 3 que vem com a missão, né, de instalar aqui um centro espírita que fosse um ponto de socorro, algo relacionado ao próprio nosso lar. E ele seria o responsável pela parte financeira, mas se desvirtua um pouco, assim como o Isidoro, que ia cuidar do centro, se desvirtua, esquece dessa questão do lar, né, do desafio maior nosso do lar. E o Otávio, que é o médium, que era responsável pela mediunidade. Esse, então, tadinho. Eu não posso dar spoiler, não, mas esse... Vai, vamos ver. Adoro spoiler. E ele é um ator de teatro, Felipe de Carolis. Que são perfeitos, né? Vou lhe contar. Nossa, que ele dilui o personagem. Nossa, e gente, passam a ser o próprio personagem. Exato. No livro dos bastidores, eu fiz várias entrevistas com o elenco. Muitas entrevistas. De Edson Celulari, Fernanda Rodrigues, Fábio Lago, Otton Bastos... Ju Trevisol. Você acabou fazendo um trabalho de assessoria de comunicação também, do livro, também, né? Justamente. Então, mas o que eu queria, quem é Maiara na fila do pão, né? Quem sou eu? Então eu não queria trazer o meu... da missão. Eu não queria trazer o meu olhar sobre o filme. Eu queria que eles que trabalharam ali no dia a dia te passassem esse Exato. olhar. Então o livro é feito pelo olhar dos mensageiros. Né, de quem fez realmente os mensageiros, quem concretizou essa obra. Então ficou muito bonito, modéstia à parte, ficou muito bonito, né? E não é um trabalho, eu digo, quando eu subo para fazer as palestras ou no próprio livro. Você já está fazendo palestras? Já, sim. A gente voltou agora da Paraíba, estávamos no Piauí antes, né, 5 dias. E iremos agora para a próxima em São Paulo, né? Então a gente está nessa correria aí. São Paulo é, na verdade, uma das maiores cidades do mundo, né? Sim, certamente. Então, o que acontece? A gente vem trabalhando aí com todo o afinco possível, conversando, né? Trazendo o livro, trazendo o filme ao mesmo tempo. Por isso a correria, uma correria boa. O que né? você quer trazer? Por exemplo, o que o internauta não é só o que o internauta vai encontrar no nosso lar, nesse novo longa. Né, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. O que é que a Maiara, quando introjeta essa missão, né, quando ela ressignifica a própria vida, quando faz um livro, faz bastidor, está ali, o que ela pensa? O que ela quer levar quando ela faz uma palestra? O que eu quero falar para as pessoas que, de fato, elas precisam acreditar num mundo que aparentemente está obtuso, está sombrio, está raso, está, na verdade, uma grande torre de Babel. As pessoas não estão se entendendo. Qual é a mensagem? Gente, acalma, que vai melhorar? Ou vai piorar para melhorar? Isso foi até uma fala no evento do Piauí. Eu não estou falando sobre cinema, eu acho que aliás, também, mas é muito mais sobre cinema, muito mais do que cinema, muito mais do que espiritualismo, para além. É da responsabilidade de cada um dentro desse mundo todo. Seja os mensageiros, seja o nosso lar, seja a vida no mundo espiritual, seja a vida na Terra. Qual é o papel de cada um de nós? A gente às vezes parece que está no automático. Há muito tempo.
não para observar a própria existência, muito Você tem menos aqueles ao que 15 está ao minutos redor. de consciência vívida, Isso. depois vai para outro lado. Exato. E qual é, o que ele trouxe? Mesmo que você não saiba, o que ele trouxe aqui? Mas o que você tem feito com essa existência? Sabe, você tá a passeio, você vai voltar sem ter produzido nada, sem ter entregue nada? Qual é o sentido dessa existência? Qual é o propósito de você vir aqui, ter ganho esse presente e não fazer um nada? Procrastinar. Exato, né? Qual é o sentido? Não vou ter outra vida não, tá? Porque eu lembrei sempre que eu também procrastinar é boa. Eu gosto dessa palavra. Então é isso, né? É um pouco do... Quem sou eu, né? Mas assim... isso eu trago... Você é, Maiara Paz. É tão engraçado. A gente acaba carregando o sorriso do seu sobrenome. Eu chamo Marisa Batalha. Eu adoraria chamar Marisa Mega Sena. Porque você acaba carregando o seu sobrenome, né? Lhe agradeço. Para mim simboliza muito. Mas eu acho que é isso. Pelo menos para mim, é esse pensar do o que eu estou fazendo aqui. Eu não quero passar por passar. Eu quero tentar deixar pelo menos uma marca que seja. Você já mudou. Eu, na verdade, assim, quero te perguntar mais. A gente estava conversando um pouco antes, que você tem, assim, há uma preocupação da Maiara Paz, que hoje está fazendo essas rodas de conversa nas cidades brasileiras, em fazer... Em posicionar o cinema da federação, a questão espírita dentro do audiovisual, né? E você acha que o mundo mudou pós-pandemia, que as pessoas estão tendo um outro olhar, né? E você acha que hoje aquelas 4 milhões que foram em 2010, que foram no Nosso Lar, não vão? O que eu acho? A gente mudou muito o formato e o cenário. Muito, muito. Pense. A gente amadureceu. Sim. A gente tem agora acesso a streamings. Naquela época, em 2010, não tinha nem Netflix. Sacanagem. Né? Não tinha. Então, a gente mudou o perfil de público consumidor. A gente foi chamado a ficar em casa. Né? E muita gente gostou e continuou. Não tem problema nenhum em relação a isso. A gente está num período ainda delicado, né, da pandemia, do pós-pandemia, mas em que realmente o recolhimento foi recomendado e acabamos aprendendo mesmo que esse recolhimento tem seu lado positivo. Tem que ter. Da convivência, tem que ter, né, da convivência, do aprendizado. Social, exato. Tem que ter. Exato. Então, senão não valeu. Exato, não aprendemos. Então, é um novo cenário do cinema nacional, é um novo cenário de consumo do público brasileiro. E isso tudo junto, a gente realmente tem uma nova roupagem, tem uma nova leitura de cenário em relação ao cinema espiritualista, o cinema como um todo, na verdade, isso, né? Esse novo olhar. Pois a gente estava comentando aqui, é mais rápido, ele é mais denso. Ainda tem isso. Hoje a gente tem essa ansiedade de saber sobre tudo a todo instante. E a gente tem ali, pega o celular, a gente fica sabendo 1000 coisas, né? Mais com a entrada em cena da inteligência artificial. Isso, exato. Então, o que acontece? A gente tá o tempo, se esse assunto não me prender em 5 segundos, eu passo, né? Então a gente consome muitas coisas rápidas. O cinema é aquele momento em que você para, rasas, superficiais, muitas vezes. Mas o cinema não, é aquela oportunidade, aquele aprendizado, aquele momento que a gente vivia antes de pandemia, eu acredito. De parar um pouco para aquele momento, para aquela oportunidade, ou um programa de final de semana com o namorado, marido, né, esposa, filhos, ou pelo menos eu vou sozinho ao cinema, mas eu quero aproveitar aquela hora para mim. Hoje eu fico pensando, as pessoas esqueceram um pouco esses instantes, estão naquele consumo desenfreado, naquela rapidez, naquele ter que saber tudo em todo instante. Muitas vezes, cada um no seu quarto, não tem mais aquela integração de vamos lá assistir um filme todos juntos. Mudou muita coisa, né? Mas é um trabalho hoje, tem um trabalho muito interessante, Maiara, e você vê isso muito nas redes. Eu nunca vi uma ressignificação tão grande para que as pessoas voltem a ler.
Sim, Eu sim, tô achando sim. extremamente interessante. O que também Né? foi uma boa coisa É. do recolher-se para em casa, né? Do recolher. Porque tudo tem que ser lado positivo e negativo. O meu marido tem uma expressão que eu acho muito interessante. Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% Não, mal. tudo Aqui, bom. nesse mundo de provas e Mas expiações, eu né? gosto muito de Sombra e Luz. Isso, exato. Eu adoro desenhar. Perfeito, é o equilíbrio. É. E é justamente isso. A pandemia, ela veio nos trazer muitos aprendizados. O ressignificado ficar em casa não quer dizer que seja ruim. Não. Mas para algumas situações, como a ida ao cinema, é um desafio. Na né? verdade, a pandemia construiu uma nova maneira de empreender, De viver, né? né? Isso, exato. De estar nessa vida. Tem muita gente ainda ressignificando, porque as pessoas ainda se pautam por conceitos ideológicos que não são densos, que espatifam muito facilmente. Então, assim, elas ainda estão meio que no limbo nesse processo. Se encontrando. Né? Se encontrando. Mas eu vejo, por exemplo, os livros, os filmes. Agora, assim, é tão interessante para quem é... E nem só para quem é espírita, não. É para quem acredita em uma vida após a morte, em alguma coisa para além dessa vida, ter fé. Né? E ter fé significa esperançar. Isso, não perfeito. Adoro esse verbo. Não é isso? Tiago Toledo, do Federação do Mato Grosso, inclusive é o status dele no WhatsApp. Esperançar. Eu acho isso Tiaguinho? lindo. É Tiaguinho. Tiaguinho era um menino tão pitititi. Já tá ali um menino bom, competente. Ele é iluminado, esse menino, viu? Ele é iluminado. Este nasceu com essa missão, viu? E ele usa esperançar, né? E é justamente isso, é você confiar. Imagina você passar por isso tudo sem ter em o que se agarrar, na esperança do amanhã, né? Sem ter esse fôlego. Você tá ali tá se afogando e você saber que você pode esticar a sua mão e alguém vai puxar, vai dar um apoio, né? Isso é muito forte, porque aí você consegue ter a certeza de que amanhã eu tô aqui, mesmo que eu não esteja do lado de lá, amanhã eu vou voltar, ou eu estarei lá, mas é o amanhã, é a certeza do amanhã, sabe? Ele é muito importante. Eu, por exemplo, isso aí, agora já vou falar com a Silva, é uma pessoa responsável, e a gente vai fazer entrevista com ela, se Deus quiser. Aliás, ela que mandou deixar o cabelo assim, tá, gente? Meu cabelo tá todo branco, tô com a raiva da Silvia. Que é ela que faz todo esse processo de levar o processo espírita para dentro das penitenciárias, que eu acho muito interessante. Muito. Mas eu quero voltar aqui e também levando isso. Que eu acho que, por exemplo, levar o Nosso Lar, esse novo filme, para dentro, por exemplo, das penitenciárias, deve ser alguma coisa assim. Sim. Sabe? Eu acho que um ato de fé mesmo. Justo. O que a pessoa que vai ao cinema vai encontrar? Ele vai encontrar, por exemplo, pontos que estão transbordando aí, Mayara, como a depressão, a não crença, o medo de morrer, o medo de não encontrar uma outra história. Essa questão do dia a dia, porque a questão da saúde mental nunca teve tão debatida. Verdade. Isso vai ser encontrado no filme? Olha, Os Mensageiros, ele traz qual a história, né? Aniceto, que interpretado pelo Edson Celulari, vem junto com o André Prieto, que é Renato Prieto, que interpreta Prieto. André Luiz, né? E mais Fábio Lago, Vicente. Eles vêm 5 para resgatar, ou para encaminhar, ou para auxiliar de alguma forma, esses 3, Fernando, Isidoro e Otávio, que vieram com esse projeto. Né? Vai fazer a missão, isso, né? Do tipo, mas gente, venham para cá, né? Se organizem, que vocês estão aí saindo do ponto. Eles vêm para isso. Então, o foco na vida aqui, terrena, é muito forte. Né? Aqui na casa espírita, no trabalho de uma casa espírita, trabalho social, vem os conflitos familiares também fortes, vem o papel da mulher, muito forte nesse filme, eu achei muito interessante. O elenco, a diretora de fotografia é a Lilis, competentíssima.
a diretora de... Imagem nós tudo, temos né? a Uli, a Ju, essas caracterização, maquiagem, fotografia, é tudo feminino. Fernanda Rodrigues, Vanessa Gerbelli, Ju Trevisol, Letícia Braga. É um elenco muito forte. Na verdade, É a esses parte técnica espaços de forte. poder não podem mais tirar a mulher. Pois né? é, e por isso, por esse olhar do Wagner, sensível em relação a um elenco muito feminino, o filme traz essa sensibilidade ainda mais forte, a emoção fica ainda mais forte. Então, amor, eu acho que a palavra-chave do filme é amor. Amor pelo próximo, amor por si, o se descobrir nesse mundo caótico. Eu preciso amar né? a outra parte de mim, né? Isso, e o amar a si na preservação da saúde mental, né? Inclusive, nessa semana, a gente tem uma coluna nas redes sociais da FEB chamado Além da Tela. A gente sempre, toda mês, indica um filme. Muitas vezes não tenha nenhum... Fiquem à vontade, se vocês quiserem Pronto. colocar no bom do dia, Pois no bom da então. notícia. Então, aí eu o que acho a bem gente faz? A interessante. gente fez vários cinedebates sobre filmes que as pessoas acham que não tem nada a ver com o espiritismo. Né? Malévola, Star Wars, Caça-Fantasmas. É maravilhosa, E gente. fizemos porque a ideia é justamente incutir. Olha, ali você pode ver preceitos espíritas, você pode entender lei de ação e reação, né? Lei de misericórdia. E nós fazemos esse Além da Tela, que é todo mês. Eu assisti uma série e eu fiquei encantada, porque a abordagem da saúde mental de uma forma muito rica, muito leve e muito respeitosa, sobretudo. É um dorama que se chama Uma Dose Diária de Sol. É uma enfermeira que cuida da parte... É uma enfermeira psiquiátrica. Cada episódio é um caso de saúde mental. Bipolaridade, depressão, Nossa, que ansiedade. interessante. Fecha, né? É muito bonito. E eles tratam onde? de uma Na forma- Netflix? Na Netflix. É lindo. Como que eles chamam? Uma Dose Diária de Sol. Uma dose, É eu vou- lindo, 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 lindo. Para quem estuda psicologia, psiquiatria, para todos nós que ou passamos ou temos conhecidos que passam pelo problemas de saúde mental, é belíssimo. E a gente indicou, né, esse mês e foi uma loucura nas redes, todo mundo abordando isso, num momento tão necessário para o mundo. Né, a Federação Espírita Brasileira trazer uma temática importante dessas, obrigada. E a gente vê, poxa, tá ali no nosso dia a dia, e é isso que eu tô falando. Às vezes a gente vai tão no automático que não para perceber o que tá ali escancarado. Né? Mas eu acho que são essas pausas necessárias, esses silêncios necessários que se fazem na nossa vida e a gente realmente esquece de atentar. Sabe, Maiara, tem uma coisa que é muito interessante. Eu sou de uma família espírita, sim. não dogmática. Uhum. Então, assim, eu e a Meire, por exemplo, somos duas espíritas que trocamos muito isso, essas histórias de conversar. Nós somos... Tem uma novela, passou uma novela, como é que ela chamava? Que eram duas irmãs que o tempo todo elas se falavam. Quando uma ia ligar, a outra já ia pro telefone. Desde criança, eu e a Meire somos assim. Sim. Somos mulheres díspares. São gêmeas, não são gêmeas. Não. Minhas irmãs são assim, são gêmeas. não. Elas parecem que leem Não, incrível, incrível. A gente sempre foi assim. Que bacana. E eu falo que mudou tudo. Você mudou. Se vocês estão fazendo hoje uma discussão da questão do audiovisual, há também uma nova jornada dentro do espiritismo. Sim. E ela se ressente muito de, às vezes, os dogmas do espiritismo ficar também ali, sem, por exemplo, sem fazer a inserção das coisas novas por uma física quântica. Sim, Não sim, é verdade? sim, sim. Hoje você não faz mais uma discussão para além dessa vida sem também trabalhar a física quântica. Claro, com né? certeza, com e certeza. eu vejo pouco uma rota ainda de fuga de alguns espíritas em fazer essa discussão. E são abordagens inevitáveis, né, que falam sobre a gente, sobre o nosso universo. Eu acho que a gente está, aos poucos, né, trazendo, porque a gente está aos poucos também trazendo justamente a juventude, que é um tópico que eu sempre bato. Que é necessário. Claro, demais, mas trazendo aí uma perspectiva necessária para discussões e debates dentro do nosso lar. Se você não vai debater, as crianças, os adolescentes estão muito mais rápidos do que nós éramos. As próprias religiões afros... Ah, você quer afro? Não, ainda estou indo devagarzinho As aqui. próprias religiões... Na verdade, a única religião brasileira é a Umbanda, por lei. Não é isso? Então, assim, mas tem uma linha absolutamente não sei se é espiritualizada ou espírita, que
faz um trabalho muito interessante dentro da Umbanda, e a Umbanda cresceu muito. As Sim. religiões afrodescendentes cresceram Sim, muito. sim, sim. E eu penso que para um nosso lar que está em cima de um Rio de Janeiro, É. no lugar que está parecendo Sodoma e Gomorra, não é verdade? Assim, tudo que você pensa que é ficção acontece ali. Não é? A banalização da morte, né? A banalização da vida. Então, eu penso que algumas inserções nessas novas narrativas se fazem necessárias. Sim, eu acho que, na verdade, é mais parte da gente. Essa é a questão, né? Porque a gente olha sempre muito o coletivo, tanto em termos de cenário, quanto em termos de coletivo de pessoas, né? Mas a gente esquece da responsabilidade de cada um de nós. Aí eu fico pensando, às vezes, será que cada um, que nós aqui, nós três, né, no caso, estamos realmente fazendo com afinco essa transformação para que a coletividade sinta como um todo, para que a sintonia ali se equilibre como um todo, né? Então eu percebo que a gente, às vezes, a gente sempre pode fazer mais, essa é a verdade, né? Mas eu confio. Eu esperançar no meu ser ainda é forte, sabe? Então eu acredito que aos pouquinhos a gente vai realmente passando por essa nossa transição, chegando, né, ali num ponto de equilíbrio em que possamos ter essa visão coletiva, ter uma melhor autoconsciência, passar por um processo de reforma íntima de um modo sério, entregue. Né? Exato. E aí sim nós poderemos, de fato, coletivamente, ter essa visão de melhoria. Né? Mas é um aprendizado. O que você leva para essas rodas de conversa hoje? Sim. Você faz as rodas de conversa. O que de fato será discutido ali? É muito... uma coisa que eu achei interessante nos mensageiros. Porque são 300 pessoas que vão estar lá enquanto público. Sim. Não, fora os desencarnados. A gente... Aqui já tem uns 10, né? Com certeza. A gente procura sempre incutir, né, algumas reflexões. Se a pessoa... Olha, e é verdade mesmo, obrigada. Não, porque eu já vi pedido, deve estar aqui. Nossa, tô gostando demais. Não, é ótimo, né? O bastidor do bastidor. Mas muito no sentido de... Quando as pessoas foram assistir Nosso Lar, muita gente saiu achando que era completa ficção. Aeróbus? Como assim aeróbus? Um ônibus que voa? Que história é essa? Né? Então, foi muito... Mesmo 2010, não né? Então... E, na verdade, tinha aqueles filmes de ficção, uma coisa meio assim, mas ainda bem aleatório, Exato. Né? E aí etéreo, as pessoas... né? Não, que isso não existe. Mas ficaram curiosas. E dali foram ler e quem sabe, né, em que ponto chegaram. E não tem problema, porque, assim, o cinema espiritualista, ele não é para doutrinar. Ele não é proselitista. É para a gente deixar alguma mensagem de bem, alguma mensagem de paz, alguma mensagem que toque um coração que necessite. Introjetar. É isso, introjetar, perfeito. Então, o nosso trabalho é justamente tentar, né, fazer com que aquela sementinha caia em você. E não é para lhe levar para o centro espírita, não é para... Mas se for... Tranquilo, será muito bem-vindo. Porque, na verdade... tem algumas pessoas, eu faço algumas discussões, por exemplo, meu programa é muito político, né? Então, teve um dia que o Abílio, eu faço parte de coletivos de mulheres, a gente tem um trabalho exaustivo na questão, na luta contra a violência, né, das agressões, no assédio, no feminicídio. Mas um dia ele falou, vocês falam muito para pessoas que já conhecem. Né? Vocês falam muito para convertidos. Então, assim, eu acho que além depois do lançamento do livro, eu acho que as missões, elas têm disso. Eu não vou falar a palavra, porque assim, minha boca é um pouquinho suja, mas não vou falar. A sua missão só começou, porque assim... É necessário que você não fale para convertidos. É necessário realmente arrebanhar no sentido de um processo libertário. Não de cooptação, né? Não de lavar o cérebro, entendeu? Assim, eu acho que não existe. Isso, porque assim, qual é uma fonte intensa, eu diria,
em relação à arte. Né? A arte, ela nos dá a possibilidade da gente... primeiro que ela é subjetiva e ela é livre, e eu acho isso maravilhoso. Né? Como falam, quando a realidade não me basta, eu procuro a arte. Ela nos permite sonhar, nos Ainda permite... que a gente nunca saiba quem imite sim. em definitivo a vida. Se é a vida exato. a arte, se é a arte a vida. Exatamente, perfeito. Então, o cinema, a sétima, né, ela nos dá essa possibilidade da gente ali sonhar, refletir, sem ditar, sem doutrinar, sem impor. A gente convida. E para falar de coisas que são interessantes a qualquer pessoa nessa existência. Todos sabemos que vamos morrer. Quem não se interessa em saber o que vem depois? Todo mundo é curioso em algum nível, né? Em diferentes níveis e dimensões, mas todo mundo é interessado nisso. E daqui eu vou para onde? Né? E se eu fiz o bem, se eu fiz o mal? Existe o céu e existe o inferno? E tem que ter uma outra linguagem. Como você disse que tudo mudou, então o processo audiovisual mudou. Sim, os sim. livros estão retomando como se fosse a coisa mais cult do mundo. Eu fico felicíssima. Claro. Né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Linguagem. Sim. Para além desse processo doutrinário, tem algumas coisas que eu acho que tinham que ser inseridos hoje na linguagem, no falar com o outro. Sabe? Porque assim, até a linguagem envelhece. Sim, sim, né? sim. Porque o dogma, ele é pesado. Ele, para se estabelecer enquanto um caminho, ele se assenta e aí ele fica pesado. E precisa também, de tempos em tempos, ressignificar. Você vê, a gente, por exemplo... Olha quantas coisas, por exemplo. Por exemplo, Maíra, assim, mas olha, eu já vi espírita, e bons espíritas, porque você não pode só se dar o luxo de falar assim, não, aquela pessoa foi estuprada... porque em outra vida é um resgate. Olha, você não pode falar isso, por exemplo, para quem mexe com informação, que uma criança de 1 ano foi estuprada 10 vezes, julgada dentro de um bueiro, né? E que ela mereceu. Não. Então, é a maneira como você faz a linguagem chegar e ressignificando essa linguagem, porque assim, o processo reencarnatório é um processo de missão que você decidiu seguir e que pode ter, inclusive, livre-arbítrio. Claro, com certeza. E não há porque você fez lá atrás que mereça ser agora. Não é verdade? Sim, sim, porque tem o livre-arbítrio dos dois lados, né? Tem isso que a gente tem que pensar. Mas, assim, essa é uma questão da linguagem no processo comunicacional, é básica. Né? Se você, é o que eu falo, por exemplo, em relação aos filmes. Se você tem uma mensagem que você repassa e quer que seja captada pelo receptor, agora, por exemplo, no engajamento que a gente está tentando em mobilização em relação ao público, a gente precisa que a mensagem chegue e se efetive. Do contrário, o processo de comunicação não vai ser atingido. Então, porque a gente fala, espíritas, simpatizantes, se vocês desejam nosso lar 3, nosso lar 4, nosso lar 5, né, vamos lá apoiar o nosso lar 2. Do contrário, como é que a gente vai ter, como é que a gente justifica uma distribuidora como Disney, como HBO, como Paramount, que merece que a gente, porque no caso, a gente tem que ser muito, muito claro nessa visão, que nosso foco como Federação Espírita Brasileira, divulgar o bem, divulgar a paz, divulgar, né, formar ali um homem de bem, um homem de que contribua para a sociedade, né, isso. A questão o distribuidor, o exibidor, ele tem foco de mercado. A visão deles é mensuração em números. Então, nós precisamos ter ali um número que se efetive, que comprove que nós somos um público consumidor. Se nós não comprovarmos isso, como e por que ele vai abrir tantas e X salas se não tem uma demanda para tal? Vai botar outros filmes. A visão dele, não está errada. Né? Mas nós temos que entender o nosso papel como aqueles desejosos de terem mais publicações e mais produções espiritualistas, falando de coisas positivas, falando de reencarnação, falando de vida após a morte, falando de lei de provas e expiações, né? Falando de mundo de regeneração, transição planetária, perfeito. Isso tudo, se você deseja ser abordado em streaming, em novelas, em séries, em cinemas, você precisa fazer parte do processo de construção. Ou seja, você precisa se mostrar como um consumidor.
Eu te diria que a sua missão está para além desse filme, nesse sentido. Busque mesmo esse processo. Nós precisamos de buscar mais fora do que dentro. Há uma frase na magia que diz o seguinte: é necessário, quando o mundo está perdido, que você jogue a sabedoria em meio ao vício. Sozinha, a sabedoria se levanta. Acredite nisso. Vocês vão precisar de uma linguagem para além de chamar o espírita, mas pela fé. A fé do esperançar, de acreditar que há algo depois disso e que não vai valer essa vida rasinha, obtusa, e que você tem uma vividez 15 minutos e depois vai pro automático. É acordar pessoas. Exato, acordar pessoas, é isso mesmo. E, por exemplo, no Cine Debates que a gente faz na FEB presenciais, porque tem gente que não tem, por preconceitos ou por N motivos, não entra no centro espírita, né? Mas foi por filmes. Olha, eu vi uma família, eu estava passando lá, vi uma família toda tímida entrando na FEB. E aí eu já, né? Sou de tentar acolher e tal. Aí eu fui lá perguntar: oi, vocês que se desejam? A gente veio assistir o filme, acho que era Caça-Fantasmas. A gente via que era uma família mais humilde. Eu falei: sejam muito bem-vindos. Tinha pipoca e tal, né? Eu falei: vamos pegar pipoca para os 2 meninos, né? E eles: nossa, a gente veio pela fé. Eles falavam tão baixinho: a gente tá vindo pela primeira vez. Aí eu: pois sejam muito bem-vindos. Olha, aqui vocês podem vir. Né? E aí eles falando: quebrar paradigmas, né? Mas é porque os nossos filhos não tinham condições de assistir esse filme. E a gente viu uma divulgação que ia passar aqui. Aí meu marido: mas é na Federação Espírita. Aí ela: mas eu vou levar os meninos, porque eles nunca viram esse filme. Pra ela, tô arrepiada. Eu também. Arrepiada. Pra ela focou nos meninos. Era mãe, né? Mãe, coração. Era a forma deles assistirem um filme numa tela grande, num formato de cinema, pipoca. Olha que maravilha! Perfeito. Né? Não importa se era na Federação Espírita Brasileira. Quando terminou, eu fui lá. E aí, vocês gostaram? Eles estavam numa animação, os meninos. Fui a primeira vez ao cinema, né? E eles 2 estão assim, eu não sabia que a FEB era isso. Eu não sabia que espiritismo era isso. Vocês estão falando de coisas bonitas aqui. E vocês nem perguntaram que religião a gente tem. Eu falei: não importa a religião que vocês têm. Aqui vocês vão ser sempre bem-vindos, né? É o momento de quebrar. Pois é, então você vê o cinema, a Já potência da da igreja evangélica, adorei. Então, né? é isso. Qual é? Existe um só Deus. Se existe um só Deus, todos nós somos irmãos. O propósito é um só, né? A casa você de Deus amar. tem várias Exatamente moradas. isso. Exatamente. E sem apegar a palavra, né? Se você não faz isso, você está pecando, sabe? E precisa colocar fim ao pecado como uma coisa ruim que vai para o inferno. Eu sou viajante, não tem inferno, gente, como eu viajo. Então, para umbral é comigo mesmo. Não, eu sou boa nisso. Mas eles me pegam, não. Você está achando que é brincadeira? Gente, tem umas patas enormes de uns lugares assim. A última vez eu tinha um cão tão grande, uma pata tão grande que eu fui entrar num lugar. Eu falei: gente, eu passo ali de baixo. É muito eu acho viagem perfeita. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui interessante. Eu falo que no nosso lar 2, os mensageiros, a gente se identifica. A geração Rizal pediu Cibaleno. Eu falei: gente, é do meu tempo. Meu tempo. Eu falei: gente, só meu tempo que existia Cibaleno. Meu Deus. E eu falo que as pessoas vão se identificar muito nos mensageiros com diversos personagens, né? Eu não vou me identificar com a Aniceto porque, imagina, anos-luz de diferença. Mas eu me identifiquei com os bons e os não tão bons. Luz e sombra. É isso, é a luz e sombra. E é interessante isso. Eu adoro desenhar, luz e sombra. Mas perfeito. E é isso, é o equilíbrio. A gente perceber que a gente tem as nossas falhas, a gente está aprendendo, mas a gente tem a oportunidade de mudar. Sim. É esse mudar que eu acho que tem que mexer nas nossas cabeças. É esse estacionar que às vezes a gente está. As conversas não poderiam parar. Não podem parar. Não podem parar. Concordo plenamente. A gente está junto em relação a isso. E nós temos vários outros filmes que virão.
né? A ideia é que a gente cubra aí realmente os próximos, é o que eu falo, a gente passa, né? Todos nós vamos passar, o trabalho vai ficar. Então, com esse trabalho, com essa missão, eu pretendo aí deixar pelo menos uns 30 contratos já prontos, ou seja, 30 próximos anos já cobertos com produções, né? E vai estar jovem, porque o mundo mudou também isso. E é verdade, não é trabalhar por interesse próprio. Bem que eu estou trabalhando por interesse próprio, mas muito próprio. Mas os 50, não é mais os 50, são os novos 40, os 60 são os 50. Se você vê meu irmão surfista com 70 e pouco, aí eu quero... Olha, que beleza. O mundo mudou. Sim, né? sim, O mundo verdade. mudou. E esse novo mundo precisa de uma linguagem também nova. Sim, perfeito. Né? Olha, Maiara, o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer profundamente. Eu que agradeço, Nossa. imagine. Eu que agradeço. Eu quero que a federação, a Sílvia, o Barradas, o Tiago tenham aqui o Bom da Notícia, as portas abertas mesmo. Vamos fazer as discussões. Eu acho necessário ter esse espaço aberto para fazer as discussões. Sim. Assim, como que é? Eu desencarno, vou para onde? Sabe aquele beabá? Isso é muito interessante. Eu vou levar, por exemplo, como é que vai ser a receptividade da Sílvia levando esse novo longa para dentro das penitenciárias, que é um trabalho belíssimo. Sim, belíssimo. Porque se você recuperar 10 de 100 homens presos, Deus já vai te dar compensação. Não essa compensação de pobreza aqui e paraíso lá. Deve ser um saco o paraíso lá com aquele rei, o carneirinho, né? E esqueça, porque lá é trabalhar muito. Estudo eu sempre falo que o paraíso é aqui. Porque lá, aí eu falo que aqui é uma faculdade que você está fazendo, aprimorando, fazendo mestrado e doutorado, para chegar e falar assim, eu te paguei aquele doutorado e foi caro. É melhor agora você pegar... Sabe você vê aquela moçada ali, ó? Aí você fala assim, mas ali tem umas 100 mil pessoas. Então, você vai começar a cuidar daquele negocinho ali. Porque é assim. Nós estamos aqui no processo de evolução e deflagram esse processo de evolução. Né? Justamente. Eu espero que vocês me tomem como um espaço, e esse espaço está aberto sempre. Excelente, muitíssimo obrigada, de verdade. Assim, você é uma bonequinha. Obrigada. E tem belíssimos protetores. Ai, né? que bom. Olha, eu agradeço todo dia pela oportunidade desse trabalho, de verdade. Tem uma criança também, né? Eita! Olha só. O sorriso de moleca já era. Né? Mas agradeço de verdade, viu? Assim, aqui em Cuiabá eu me sinto muito em casa. Eu falo isso sempre que eu venho aqui. Também todo tempo... mimada pelo Barradas, mas é pelo Tiaguinho, eles são os queridos, gente, queridos, mas aqui, eu falo, que eu nasci no interior de São Paulo, fui criada no Piauí, de onde é minha família toda, né? E eu falo que minha casa é no Piauí, hoje eu resido em Brasília, mas eu me sinto muito em casa em Cuiabá. Não sei explicar o porquê, talvez pela receptividade de vocês, que é incrível, incrível. A gente se sente assim muito acolhido, como se fosse todo mundo família mesmo, sabe? Isso é muito bonito, muito bonito. Então eu sou muito família espiritual. Sou muito grata pela oportunidade, pelo espaço, e sempre que voltar aqui, nos encontraremos, certamente. Nós nos encontraremos ainda em alguma viagem. Muito obrigada. Barradas, eu queria te agradecer profundamente pela oportunidade, pela honra de ter me dado Maiara Paz aqui no programa O Caixa do Bom. Tiago, você é um menino maravilhoso, tem uma vida pela frente, me tome como espaço e use, abuse, eu nem me importo. Né? Gente, obrigada, internautas, muito obrigada por ter nos assistido, nos acompanhado, e espero encontrar com vocês na próxima quinta, e aí voltamos a falar sobre a questão da mulher, a questão política. Vai estar aqui com a gente a vereadora Fabiana Nascimento, que foi caçada, descaçada, recuperou o mandato, e aí prova que há mesmo até hoje violência política de gênero, e não é brincadeira. Nós ainda estamos dentro de uma sociedade estruturalmente machista, que toma nosso corpo como território. Pode ser palavra feita, pode ser clichê, mas é verdade. Parem, homens, parem de nos matar. Nos respeitem, nós somos útero. Obrigada. Muito obrigada. E lembrar, 25 de janeiro no cinema. 25 de janeiro, gente. Todos lá. Eu posso te prometer, já até eu e mais 2 amigas. Eita. E eu quero com tudo que eu tenho dinheiro.
Gente, que eu conto dinheiro, que eu tenho direito. Com pipocão, com que queijo bonito. dentro da Olha, eita, que coisa linda. Gente, é isso, vou é um momento, né? É uma aventura. O cinema é isso, né? Aquele momento para você ou para contagiar. É muito bonito, gente. Vamos resgatar um pouquinho disso. Obrigada, nos cuidar. Eu Obrigada. Que agradeço. Agradeço, Obrigada, sobretudo, a menininha. Você é uma moleca permanente. Gente. Um beijo, gente. Um beijo a todos.